Você sabia que em Israel é proibido evangelizar nas ruas? Sabia que pastores como Edir Macedo, Valdemiro Santiago e R.R. Soares, que exaltam Israel em cada culto, cada live, cada campanha de sacrifício, não podem abrir igrejas lá? Sabia que a Assembleia de Deus Universal, Sara Nossa Terra e Igreja Mundial não existem institucionalmente em Israel? Pois bem, Israel, o país que virou o símbolo máximo da fé evangélica brasileira, não permite o tipo de evangelização que essas pessoas praticam aqui no Brasil. Lá, o que aqui é chamado de missão é considerado crime. Desde 1977, o artigo 174 do Código Penal de Israel proíbe qualquer tentativa de conversão religiosa mediante promessa de benefícios, cura, prosperidade ou milagres. Evangelizar um menor sem consentimento dos pais pode levar até 5 anos de prisão. Evangelizar nas ruas, distribuir panfletos com versículos, fazer campanha de salvação no metrô é terminantemente proibido. Israel tem uma das legislações mais rígidas do mundo em relação ao proselitismo religioso, especialmente quando direcionado aos judeus. Isso porque o Estado foi fundado justamente para proteger a identidade religiosa, étnica e cultural do povo judeu após séculos de perseguição, diáspora e tentativa de conversão forçada. Agora vamos ao ponto. Edir Macedo não pode abrir igreja em Israel, e não é só ele. Nenhum pastor pentecostal ou neopentecostal consegue. E por 3 razões centrais. Primeiro, porque o modelo de evangelização que essas igrejas praticam, com promessas de bênção, campanhas de cura e revelações espirituais e apelos de conversão, esbarra diretamente na lei israelense, que vê esse tipo de prática como assédio religioso. Segundo, porque o Estado de Israel reconhece oficialmente apenas um grupo fechado de igrejas cristãs, com presença milenar na Terra Santa e acordos jurídicos firmados desde o período otomano e depois ratificados pelo governo moderno. São elas a Igreja Otomana Romana, a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Ortodoxa Armênia, a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana, a Igreja Marronita, a Igreja Etíope, a Igreja Copta e a Igreja Siríaca. Essas igrejas têm status legal, proteção diplomática e operam escolas, hospitais, conventos em cidades como Jerusalém, Nazaré, Haifa e Belém. E o terceiro motivo são que mesmo que essas igrejas brasileiras quisessem abrir um templo lá, elas precisariam de uma autorização especial do Ministério do Interior de Israel, que jamais concede esse tipo de permissão para igrejas pentecostais, justamente por verem nelas uma ameaça à identidade judaica. Converter judeus para eles é considerado uma violação étnica, cultural e política. Por isso, não há sede da Universal em Jerusalém, não há culto da Mundial em hebraico e não existe templo da Assembleia em Tel Aviv. E mesmo assim, esses líderes vão até Israel com câmera na mão e roteiro ensaiado. Gravam vídeos em trajes brancos, oram diante das câmeras, mergulham no Jordão com caravana de 15 a 20 mil reais por pessoa. Vendem frascos com água ungida na Terra Santa, pedra do Monte Sinai, azeite do Getsemane, para evangelizar. Mas isso é para evangelizar os israelenses? Nunca, porque em Israel isso é crime. Agora veja os dados oficiais, segundo a Central Bureau de Estatística. 73,6% da população é judia, 18,1% é muçulmana, 1,9% é cristã. E desses cristãos, mais de 80% pertencem a essas igrejas históricas reconhecidas. As igrejas brasileiras não aparecem nos registros do Ministério da Justiça israelense, mas têm status diplomático. Terceiro motivo, mesmo que essas igrejas brasileiras quisessem abrir um templo, elas precisariam de uma autorização especial do Ministério do Interior de Israel, que jamais concede esse tipo de permissão para igrejas pentecostais e neopentecostais, justamente por verem nelas uma ameaça à identidade judaica. Converter judeus é considerado uma violação ética, cultural e política. Por isso, não há sede da Universal em Jerusalém, não há culto da Mundial em hebraico, não existe templo de Assembleia em Tel Aviv. E mesmo assim, esses líderes vão até Israel com câmera na mão e roteiro ensaiado. Gravam vídeos em trajes brancos, oram diante das câmeras, mergulham no Jordão com caravanas de 15 e 20 mil reais por pessoa. Vendem frascos com água ungida da Terra Santa, pedra do Monte Sinai, azeite do Getsemane. Mas evangelizar os israelenses? Nunca. Porque em Israel isso é crime. Agora veja os dados oficiais segundo a Central Bureau de Estatística de Israel. 73,6% da população é judia, 18,1% é muçulmana e 1,9%, cerca de 180 mil pessoas. E desses cristãos, mais de 80% pertencem a essas igrejas históricas reconhecidas. As igrejas brasileiras não aparecem nos registros oficiais do Ministério da Justiça, nem têm espaço diplomático para operar lá dentro. Elas não estão lá, não porque não querem, mas porque não podem. Mesmo assim, no Brasil, o apoio a Israel se tornou dogma evangélico. Pastores declaram que quem abençoa Israel será abençoado.
fazem atos simbólicos com bandeiras israelenses, citam textos do Antigo Testamento fora de contexto, mas no fundo não há presença espiritual, há uso simbólico. Segundo o levantamento da Fundação Perseu Abramo, em 2022, 58% dos evangélicos brasileiros apoiavam Israel de maneira irrestrita, mas só 3% sabiam que evangelizar judeus é proibido em Israel. Ou seja, o apoio é ideológico, não é prático, é doutrinado, não é informativo. É uma ferramenta política e não religiosa. Então, da próxima vez que você ouvir um líder religioso dizer que ama Israel e que o plano de Deus passa para Jerusalém, se ama tanto assim, por que nunca abriu uma igreja lá? Por que nunca tentou converter um judeu? A resposta é porque talvez, no fim das contas, a missão nunca foi Israel. A missão sempre foi alienar o fiel brasileiro.